Romanos, capítulo de número 12, versículo 1. A igreja encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aleluias. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Irmãos, que tema forte este dessa festividade? Estrangeiros. O Senhor palestrara muito em meu coração acerca deste tema, acerca de muitas passagens bíblicas, e é um tema muito tremendo e muito profundo, porque quando nós falamos de estrangeiros, nós estamos falando de alguém que não está em sua terra natal, alguém que está numa terra muitas das vezes distante, em meio a uma cultura diferente, uma língua diferente, costumes diferentes. E nós vamos perceber que a palavra de Deus, ela mostra muitos homens que tiveram grandes desafios em outras terras, em terras distantes, partindo do pressuposto que o próprio Cristo, ele esvaziou-se de toda a sua glória, e ele sai de uma condição a qual ele estava, ao lado do Pai, e ele assume uma figura assim como a nossa, para poder demonstrar que é possível estar numa nova cultura, numa nova realidade, porém, mantendo-se com as suas características da sua terra natal. E analisar isto é algo muito tremendo, porque muitos esperavam um Cristo diferente. E Jesus, ele não vem, pastora Ana, com as características que muitos esperavam. Ele vem com uma característica completamente diferente daquela atual, daquela cultura, daquele povo. E essa cultura, bem como os ensinamentos a qual Cristo trouxe consigo, observa que são chamadas de boas novas, novidades. Uma palavra a qual o próprio Cristo bem disse que o ensino a qual ele trouxe não era dele, mas sim do Pai que o enviara. Então observe que, como um filho obediente, Jesus, ele não vem trazer simplesmente a sua vontade, mas sim trazer a vontade de Deus Pai. E isso traz um grande choque em meio àquele povo, porque a esperança deles, os pensamentos deles, as visões que eles tinham, eram visões diferenciadas e muito diferentes daquelas que eram alinhadas com a própria vontade de Deus. E nós vamos ver isso claramente numa série de textos bíblicos, a qual muitos se espantavam da doutrina de Jesus, dos ensinos de Jesus, do tipo de vestimenta, pastor Eduardo, de Jesus, o tipo de fala de Jesus, mesmo sabendo que ele era o filho de José, o carpinteiro, bem como de Maria. Eles se admiravam dos ensinos, se admiravam da doutrina, e muitos chegavam a dizer que ele não ensinava como os demais mestres da sua época, mas sim com autoridade. Trazia um ensino que era muito além do que eles esperavam, e um ensino
que vinha completamente carregado com o amor, que é o dom supremo. Então, falar de estrangeiros, precisamos olhar claramente para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, porque em todos os ensinos, exemplos e condutas, Ele deixou claro de onde Ele vinha. Ele deixou claro que a sua aparência, a sua fisionomia, a sua forma de ser e viver, no momento em que um discípulo chega a interrogá-lo: Senhor, mostra-nos o Pai. Ei, eu estou andando convosco há tanto tempo e você me pergunta para eu te mostrar o Pai. Aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou. Então, olhar para Jesus é olhar e conhecer e aprender acerca da cultura celestial. E esta cultura a qual Jesus traz é uma cultura de regeneração. Porque através dele nós fomos redimidos. Através do sacrifício que ele teve, fez e cumpriu na cruz do Calvário, ele leva sobre si as nossas dores, as nossas culpas, as nossas transgressões. O castigo que deveria ser aplicado sobre nós, ele levou sobre si. E este castigo nos trouxe a paz. Então, quando Cristo, ele vem à terra e ele alcança vidas, porque a Bíblia vai dizer que nenhum daqueles a qual o Pai o entregou se perdeu. Eles foram alcançados pela mensagem da salvação, pela mensagem de oportunidade, foram alcançados pela mensagem de amor, uma mensagem de condução direta ao Pai. Porque falar de estrangeiros, estrangeiro este numa nova terra, nós vamos também perceber que este mesmo Jesus que veio, também retornou ao Pai. E ele disse em João capítulo 14, eu não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo Consolador, e ele estará convosco todos os dias da vossa vida. Mas da mesma forma, eu também vos prepararei lugar, vos prepararei morada. Este estrangeiro veio, cumpriu a sua obra, cumpriu o seu ministério, num tempo tão curto e objetivo, porém ele retorna para o Pai. E ele já prepara morada, lugar, para que nós também pudéssemos estar com ele. E a mensagem é uma mensagem simples de arrependimento. Uma mensagem acerca de perdão de pecados. Isso é bem diferente para aquela cultura e para aquela visão, porque muitos ali não estavam preocupados verdadeiramente com a salvação de almas. Existiam muitos fatores que chamavam mais atenção do que a própria presença do Mestre, do que a própria simplicidade do Mestre, do que os próprios ensinos do Mestre. Verdade esta é porque muitos para o qual ele os veio, não os recebeu. Mas aqueles homens e mulheres simples de coração, que estavam atentos, alertas, à boa mensagem da salvação, o receberam. E todos aqueles que o receberam foram redimidos. E esta mensagem, amada igreja, é a mesma mensagem que tem sido pregada até os dias de hoje. E esta mesma mensagem alcançou aos discípulos, alcançou as multidões, alcançou nações, porque ele mesmo deu uma ordem à igreja, dizendo: ide e pregai o evangelho a toda criatura, ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar. Oh, aleluia! Um tremendo discipulado de um estrangeiro, aleluia, que andou por esta terra. E muitos receberam esta mensagem e compartilharam esta mensagem. E o texto a qual nós lemos de Romanos, aleluia, também é relatado através do Espírito Santo a vida de um homem que teve
toda a sua história transformada por Cristo, transformada por Jesus, um perseguidor que passou a ser perseguido, um doutor da lei que agora abriu mão de todo o teu entendimento, de toda a sua sabedoria, para ser conduzido infinitamente pela graça e a misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo, ele como um líder dedicado, ele trouxe grandes ensinos a qual nós somos alcançados até o dia de hoje. E o próprio Senhor, ele, nesse capítulo 12, ele fala algo para nós que é muito tremendo, porque este líder está rogando aqueles irmãos pelas misericórdias de Deus. Observe que rogar pela misericórdia é entender que tudo vem dele, tudo é para ele, e é por ele que são feitas todas as coisas. Quando a nossa vida é baseada nas misericórdias de Deus, nós entendemos que em tudo precisamos ser dependentes do Senhor. Em tudo precisamos da graça do Senhor, que é o favor recebido, não merecido. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, pelas misericórdias, para que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo, santo e agradável. A santidade é um fator primordial na vida de um estrangeiro que tem a sua terra natal, sendo ela celeste. Todos aqueles que estão na trajetória qual Cristo nos deixou, todo aquele que lê a Bíblia, todo aquele que busca alinhar a sua vida com a vontade de Deus, ele precisa ter grande preocupação sobre a santidade. E falar de santidade é falar de uma vida separada. É falar de uma vida de consagração ao Senhor. Porque um culto racional, ele não começa apenas no domingo 18 horas. Um culto racional é uma vida de dedicação e preocupação em fazer a vontade do Senhor. Porque quando falamos de adorar, falamos de nos inclinar, falamos de nos render, falamos de nos aproximar do Senhor, aleluia, não somente com palavras, mas sim com todo o nosso corpo, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e o nosso espírito. Este é o verdadeiro significado de adoração ao Senhor. Então você chegou a este lugar, você já adorou ao Senhor, o teu coração estava desejoso desde o momento em que você estava em casa. Talvez você acordou, colocou um louvor, você, aleluia, no decorrer do seu dia, você teve momentos de oração, momentos de adoração. O teu culto racional começou no momento que você abriu seus olhos, dobrou o seu joelho e disse: Senhor, muito obrigado pela noite de sono que eu tive, muito obrigado por este dia que o Senhor me concede, muito obrigado por este alimento em nossa mesa, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado pela saúde, muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, para que eu possa te adorar. Oh, aleluias! Esse mesmo Cristo é o que nos concede a oportunidade desta adoração. E quando ele fala desta santidade, vai ser um fator primordial no versículo 2, porque necessitamos ter uma vida de separação com as coisas do mundo, com as vontades do mundo, com as concupiscências da carne, e nós vamos ver acerca disso. O versículo 2 vai nos dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade
vontade de Deus. Observe que, para que nós não venhamos nos conformar com este século, precisamos entender o que Jesus bem disse, que o mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe deste século. E a Bíblia vai dizer: não ameis o mundo, e nem o que no mundo, nem o que no mundo há. 1 João capítulo 2, versículo 14 ao 17. A Bíblia vai trazer algumas orientações para nós seguintes. Em 1 João 2,14: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Já venceste o maligno. Então, por que nós vamos ver o apóstolo Paulo falando acerca disso? Nós vamos ver João falando acerca disso. Porque nós estamos aqui, vivendo neste mundo, mas não fazemos parte dele. Nós estamos andando neste mundo, mas não podemos andar e viver conforme as concupiscências deste mundo. João, ele fala que os pais já conhecem ao Senhor. E os jovens já receberam a palavra e por isso eles são fortes. Como estrangeiros, precisamos entender que o alimento da nossa alma é a palavra de Deus. E nós precisamos priorizar a palavra do Senhor em nossas vidas. Porque só através da palavra é que nós venceremos os desafios de cada dia. Jesus, sendo Jesus, ele vence Satanás com a palavra. E ele está dizendo: jovens, vocês sois fortes, porque vocês têm a palavra. Todo aquele que medita na palavra, ele é fortalecido pelo Espírito. Todo aquele que medita na palavra, ele recebe estratégias para o dia mau. Todo aquele que medita na palavra, ele tem visão de Deus, orientação de Deus, discernimento espiritual para entender o que vem de Deus e o que não vem. O que traz edificação e o que não traz edificação. As escolhas certas que trarão frutos de bênção através da palavra de Deus. Então observa que o apóstolo Paulo está dizendo: não vos conformeis com este mundo. E eu falei: nossa, Senhor, isso é muito forte. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os maus desejos, a concupiscência dos olhos, a cobiça, e a soberba da vida, é a confiança na própria força e sabedoria. Por acaso, será que algum de nós aqui está livre dessas concupiscências no nosso dia a dia? Claro que não. Mas sabe o que o Senhor trazia em meu coração? Existem muitos estrangeiros que estão se perdendo em meio a essas concupiscências. Existem muitos estrangeiros que estavam indo, sim, seguindo, trilhando o caminho da salvação, que se embaraçaram em meio a esses desejos. E aí o mesmo apóstolo Paulo vai dizer acerca de uma guerra, uma batalha que é travada diariamente entre carne e espírito, espírito e a carne. Quanto mais nos inclinarmos para a carne, mais nos inclinaremos para o pecado. Quanto mais buscarmos ao Senhor, quanto mais comunhão com o Espírito Santo de Deus nós tivermos, quanto mais consagração e revestimento espiritual, mais espirituais nós seremos. Com isso, mais fortalecidos seremos em meio a esta guerra. Então as concupiscências vêm e batem na nossa porta. As adversidades vêm. Os pratos vêm e batem à nossa porta. E como é que a carne grita? E grita forte, pastor Eduardo.
A carne grita para pastores, grita para jovens, homens, mulheres, idosos, novos convertidos, pessoas com 20, 30 anos de igreja. A carne grita, e se a nossa vida espiritual não estiver bem firmada em Cristo Jesus, nós cairemos. Então, a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos. Em nossos dias, Satanás, um grande estrategista, coloca tudo diante dos nossos olhos. A cobiça. Muitas das vezes cobiçando bens. Eu estava em casa nessa tarde, e o Senhor palestrando comigo. Quantos homens estrangeiros estão perdendo o caminho do céu devido à cobiça dos olhos? Se voltando para pornografias, se voltando para conteúdos das mídias sociais que não trazem edificação alguma. Conteúdos violentos que só trazem mais violência para o interior daqueles que vê. Os nossos olhos, janela da alma. Então, se você vê conteúdos bons, o teu interior sempre será cheio de coisas boas. Agora, se os teus olhos só veem tragédia, morte, miséria, pornografia, prostituição, fornicações, meu irmão, a tendência é a carne ganhar campo. Mas o mesmo Deus que te trouxe aqui neste lugar e colocara isto em meu coração, Ele diz para você: basta dessas atitudes, não se embarace com as coisas deste mundo, porque você é um escolhido e uma escolhida que está trilhando o caminho para o céu. Aleluias! O Senhor falou algo em meu coração nessa tarde. Eu falei: nossa, Senhor, isso é tremendo. O Senhor trouxe à minha memória Êxodo no capítulo 20. Quando o Senhor traz ali os mandamentos, e Ele fala ali através de Moisés que nós não devemos cobiçar as coisas alheias. Eu falei: nossa, as coisas alheias, Senhor, como assim? Meu filho, não se deve cobiçar o homem alheio, a mulher alheia, os bens alheios, o carro alheio, a casa alheia, a conquista alheia. Eu falei: meu Deus, Jesus tem de misericórdia, Senhor. Mas eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. E é tão gostoso quando Jesus fala conosco, que Ele fala de uma forma tão especial, não é com pesar. Porque nós entendemos, mas temos que ter vigilância com aquilo que surge em nosso coração e em nossos pensamentos, porque de uma hora para outra é que muitas das vezes isso acontece. Você pode olhar para uma situação, você pode olhar para uma condição, você pode olhar para uma pessoa e simplesmente começar a desejar aquilo que não é seu. Ei, no momento que isto acontecer, ore ao Senhor repreendendo este mal. No momento que isto surgir em sua mente, ore ao Senhor repreendendo este pensamento, porque este pensamento é maligno e não vem da parte do Senhor. Crente que é crente, homem de Deus e mulher de Deus, que é mulher de Deus, se alegra com a bênção do outro, se alegra com a conquista do outro. Nós não ficamos tristes, pelo contrário, damos culto e ação de graça. Nós não ficamos tristes, mas sim nos alegramos. Por quê? Porque, aleluia, o Senhor cumpriu o seu querer e a sua vontade sobre a vida de alguém, para conquistar aquilo que era de Deus para aquela vida por direitos. É por isso que nós nos alegramos com a bênção do outro. Então, as concupiscências, elas precisam ser muito bem observadas. E o Senhor falara comigo algo além, sobre a concupiscência dos olhos, que existem muitos momentos em que nós desejamos coisas alheias ou coisas que não são para nós, preste bem atenção nisso, e acabamos adquirindo frustrações em nossa vida. Opa, como assim, pastor Joseph? Explica isso melhor. Às vezes tem coisas que não são para nós, e Deus sabe muito bem que não é. Mas você já viu aquele filho que pede, e Deus não dá? Porque Deus sabe que aquilo não é o melhor
para a nossa vida. Aí o nosso Pai Celestial, com todo cuidado, como um pai carrega, uma mãe carrega um filho no colo, com todo amor e carinho, não, meu filho, isso não é para você. Senhor, mas eu quero. Senhor, cumpre na minha vida. Senhor, o Senhor não está ouvindo a minha oração. Senhor, eu já te pedi tanto, parece que o Senhor não ouviu. Será que alguma coisa que eu tenho que reparar na minha vida? Ei, é Deus dizendo isso, simplesmente não é para você. Entenda que o que Deus tem para a sua vida, Ele faz chegar no seu bom tempo. Quem entende essa palavra? Aquilo que tem que chegar na tua vida, vai chegar. A bênção que o Senhor já reservou sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre o teu trabalho, no tempo certo de Deus, vai chegar em tuas mãos, meu irmão. Então existem momentos que a concupiscência dos olhos, ela nos atrapalha neste caminho que nos conduz à vida eterna. E mais ainda, quando ela se une com a soberba da vida. É nós confiarmos em nós mesmos. Não, mas eu sempre oro, pastor Joseph. Eu sempre oro, eu oro sempre. Eu apresento tudo nas mãos do Senhor e eu confio sempre nele. Será? Porque tem momento que a gente faz uma oração assim, que a gente entrega na mão e pega rápido da mão de Jesus. Tem uma oração que a gente faz, Senhor, eu confio em Ti, entrego nas Tuas mãos. Mas se o Senhor puder fazer desse jeito, hein, meu coração vai ficar alegre. Aí Jesus, tu entregou ou não entregou? Você confia ou não confia? Você vai esperar em mim ou vai querer fazer da sua própria maneira? E por que essa palavra tem a ver com sermos estrangeiros? Porque quando nós estamos numa terra distante, numa terra distinta, numa terra de outras culturas e comportamentos, as nossas decisões vão trazer um reflexo maior do que nós imaginamos. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que nós estamos rodeados diante de uma grande nuvem de testemunhas. Você talvez não sabe, mas você é muito observado. Existem muitas pessoas que olham tua maneira de vestir, pessoas que olham sua maneira de falar, olham sua maneira de se portar no dia a dia. Quem lembra do profeta andando na cidade e a mulher dizia, aí vai um homem de Deus, aí vai um santo homem de Deus. Ele era reconhecido, onde andava, onde estava, como falava. Quem lembra de João no deserto? Quem é que está pregando lá? Como ele se veste? Se veste com pele de camelo. E a mensagem é dura, é arrependimento, é arrependei-vos porque é chegado o reino do céu, arrependei-vos, raça de víbora. Rapaz, pela fala não preciso nem ver quem é, isso é João. Ou seja, tem identidade celestial, participa de uma cultura que vem do alto, pode falar até duro, mas vem do céu, pode falar até da forma que muitas das vezes as pessoas não vão gostar, mas vem do céu, e isso é lindo, porque quando você se deixa ser usado e usada pelo Senhor, Ele vai te usar e falar da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, queiram as pessoas ou não ouvir, aceitar ou entender, a mensagem vem do jeito que Ele envia, a mensagem vem da forma que Ele vai falar, e cabe nós, como Jesus, obedecer e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias! Pega algo para a sua vida na noite deste dia, para de se preocupar com as pessoas, porque enquanto você se preocupa com terceiros, você deixa de se preocupar com aquele que te enviou para essa grande obra. Aleluia! Então, ele vai falar da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. E neste momento aqui, a palavra é tão forte, porque o mundo passa, versículo 17, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Nós não estamos aqui simplesmente por um momento, simplesmente por uma circunstância. A nossa trajetória é uma trajetória que nos conduz a uma vida eterna ao lado do Senhor.
E como estrangeiros, nós não podemos nos embaraçar com as coisas deste mundo e perder, aleluia, a direção a qual o Senhor tem nos conduzido. No momento desta tarde, o Espírito Santo de Deus trazia à minha vida Daniel. Eu falei, Daniel, Senhor, Daniel, foi levado cativo, tinha uma posição na sua terra, tinha uma conduta na sua terra, mas isso não o impediu de passar por situações difíceis. Estrangeiro passa por situações difíceis na vida. Eu aceitei Jesus, eu não vou passar por mais nada. Opa, que evangelho é esse? Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz, meu amigo, e siga-me. A trajetória, é rumo ao céu. O negócio é sério. Mas ele estava onde? Numa terra distante, em meio a um governo diferente, em meio a uma postura diferente, em meio a costumes diferentes na Babilônia, porque onde passava, levava muitas multidões, muitas culturas eram ali adicionadas naquele lugar. E agora, o que acontece com Daniel? Ele perde a sua, aleluia, a sua cultura, ele perde os seus ensinamentos, ele perde a sua conduta, não, ele persevera em meio a uma cultura estranha. Essa é uma atitude de estrangeiro, perseverar em meio às coisas que estão ao nosso redor. Está todo mundo fazendo, você não é todo mundo. Está todo mundo querendo, aleluia. Nem tudo aquilo que nós queremos é o melhor para a nossa vida. Entende? Daniel continua na postura, continua em oração, continua em posicionamento, continua sem se contaminar. Estava no meio da imundície, mas não se contaminou. Você já percebeu que ao teu redor existem muitas coisas impura, existem muitas coisas imundas, existem muitas pessoas fazendo tudo o que querem a seu bel prazer. Por quê? Porque não se preocupam com a palavra, porque não vivem de acordo com a palavra, porque não estão andando rumo ao céu, eles não têm compromisso com Jesus, não têm compromisso com santificação. Então entenda, se você está passando no estreito, seja bem-vindo ao caminho que conduz ao céu. Porque a porta é estreita e é por este caminho que nós temos que passar. Oh, aleluia! Vida de estrangeiro, aleluia, é negar as oportunidades que vêm. E quando nós aprendemos acerca deste caminho, vamos ver aqui no versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, da vossa mente. Para renovarmos a nossa mente, precisa ser através da palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. A libertação que nós precisamos alcançar a cada dia de vida é através da palavra. Quanto mais você lê, mais você aprende. Quanto mais você lê, mais os seus olhos são abertos. Quanto mais você lê, o Espírito Santo diz, não é por aí, não é por essa vontade. Aquele toquinho tão amoroso do Espírito Santo, ele é demais, né, irmãos? A gente está doido para fazer uma coisa, aí o Espírito Santo pastorando, não. Deus fala de forma tão linda, que muitas das vezes ele nem precisa usar palavras. A gente sente dentro de nós que não devemos fazer, que não devemos entrar, que não devemos nos posicionar desta forma. E o Espírito Santo sinaliza para nós. Mas não adianta apenas o Espírito Santo sinalizar. Ele nos convence, sim, mas tem momentos, escute isso, que nós não queremos ser convencidos pelo Espírito Santo de Deus que a nossa conduta está errada. E isso é um grande desafio, porque a nossa mente precisa ser transformada. A nossa mentalidade sem Jesus é uma, com Jesus
é outra. E não pense que isso é apenas aqui em Bangu. Em todas as partes do mundo existe alguém sendo confrontado pelo Espírito Santo. Em todas as partes do mundo existem pessoas negando a si mesmo. Existem pessoas lutando com guerras travadas para permanecer no caminho que conduz ao céu. Porque você acha que Jesus falou mais do inferno do que do céu? Porque o desejo dele não era que nós viéssemos a adentrar neste lugar. Mas para isso precisamos ser obedientes à palavra. Outra palavra de Jesus, o nosso estrangeiro principal, ele disse que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra do Senhor, mas sim praticantes, porque senão seríamos comparados a homens insensatos. Então, quando nós ouvimos a palavra, lemos a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você se deixa ser moldada pela palavra do Senhor, a tua fé é transformada, a tua vida é transformada, a tua comunhão com o Senhor, ela aumenta. Aleluia! A tua intimidade com Ele fica algo muito delicado. Então, quanto mais recebermos desta palavra sobre a nossa vida, mais, aleluia, haverá transformação sobre o nosso ser. E como estrangeiros, precisamos entender que a mentalidade celestial é diferente da mentalidade da terra a qual nós vivemos. Mas lá no céu, você quer ser o maior? Seja o certo, seja o menor. Mas é o contrário? Aquele que quiser ser maior, seja o menor. Aquele que quiser ser grande, seja o servidor. Mas o que eu devo fazer? Ama o teu próximo. Amar? Ama o inimigo. Inimigo? O inimigo. Aí Pedro, cheio de impulso. Tá. Até 7 vezes, né? Não, até 7 não, Pedro. Calma aí, vamos devagar. 70 vezes 7. Que isso, Senhor? Isso tudo? Tem que perdoar bastante. Isso aqui, é regra de cima, não de baixo. Isso é cultura de cima, não de baixo. Quem entra lá tem esse tipo de cultura, tem esse tipo de costume. Rapaz, mas isso é difícil, é desse jeito. Está todo mundo nesses 3. Mas tem que perdoar? Tem que perdoar. Cultura? É desse jeito. Pedro negando Jesus, olharam para ele, você fala como ele. Você fala como ele. Você, a tua veste. Tu se veste como ele também. Andou tanto com Jesus que ficou igual a Jesus, falava igual a Jesus, se vestia igual a Jesus, se comportava igual a Jesus. É assim que temos que ser. Quem não se parece com Jesus, não tem como adentrar no reino celeste. Aí a Bíblia é tão terrível, mas tão terrível, que vai dizer o seguinte: lá naquela cidade não entrará nada que contamine. Nada que contamine é nada. Essa regra não é o pastor Joseph, pastor Eduardo, pastora Ana, não fomos nós que fizemos, vem do Senhor, está dizendo que não entrará nada que contamina. Então você entende por quê que nós temos que examinar a nossa vida todos os dias? Como é que nós temos que ter preocupação todos os dias com a santificação? Eu sou o santarrão da casa, Não, você não é o santarrão não, mas você tem que ter preocupação na tua vida com Deus. Porque o examinar a ti mesmo não é apenas no dia da ceia. Não, todo dia temos que nos examinar. Satanás, já basta ele que me acusa e te acusa. Você não precisa dessa acusação, porque nós sabemos onde erramos, nós sabemos onde falhamos. Mas sabe outra característica de um estrangeiro? Ele se arrepende dos seus pecados. Estrangeiro que é estrangeiro, ele reconhece as suas falhas. Lembra de Davi? Era um guerreiro, era um homem segundo o coração de Deus, era, mas ele pecou feio. Mas o que ele fez? Se arrependeu. Tem que reconhecer. Atitude de estrangeiro, reconhecer seus erros. Mas eu vou ter uma sanção aí, eu vou ter uma punição aí, faz parte. Lembra que o pai, ele corrige o filho a quem? Corrige o filho a quem?
É melhor ser corrigido por Deus ou ser corrigido pelos inimigos? Aí lembra de Davi de novo? Ele falou, melhor é cair na mão do Deus vivo, porque Ele tem misericórdia com a minha vida. E Deus é cheio de misericórdia. Deus é cheio de amor e graça sobre a nossa vida. Você acha que este tema de estrangeiros, a qual você está ouvindo a esses domingos, por vários pastores que Deus conduziu a este lugar, é por acaso? Deus está dizendo, você é um estrangeiro numa terra estranha. Você precisa se comportar como um estrangeiro que vai morar no céu, para que se cumpra a promessa de salvação sobre a tua vida. E aí nós vamos perceber, nesse momento aqui, da transformação, Efésios, capítulo 4, não sei se vai dar para colocar, já estamos caminhando para o fim. Versículo 22, igreja, isso vem do coração de Deus para ti. Vai dizer assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Olha a santidade aí de novo. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irmãos, Papai do céu não se agrada com a mentira. Seja pequenininha, seja média, seja enorme, Papai do céu não se agrada da mentira. E nós, como povo de Deus, temos que ter vigilância para que os nossos lábios não venham proferir mentiras. Aí, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Irmão, você está vendo tudo que Deus está trazendo para nós na noite desse dia? Isso daqui é o nosso contato diário com as adversidades da carne. É isso que Deus está falando conosco aqui na noite desse dia. São temas difíceis, porque todos nós, no momento inesperado, você pode dar uma topada no cantinho ali da mesa. E sem a vigilância, às vezes, a sua boca profere uma palavra de baixo calão. Você fala um palavrão. Às vezes, num trânsito, alguém te fecha. Você entra numa discussão. Às vezes, num momento de adversidade, você pode ser envolvido em meio a dissensões, a meio a brigas, a meio a desentendimentos. E sabe por que Deus está falando isso aqui conosco na noite desse dia? Porque Ele está querendo cuidar de todos nós. O Senhor está cuidando da sua igreja. Ele sabe onde nós erramos, Ele sabe onde nós falhamos. E Ele não está aqui com uma palavra de julgamento sobre a nossa vida. Ele está trazendo uma palavra de orientação para filhos amados. É diferente. E aí Ele vai dizer aqui, aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Oh, Jesus, eu fiquei com a missão difícil, pastor Eduardo. Fiquei com a missão difícil aqui com Jesus. Precisamos falar aquilo que traz edificação. E sabe o que é isso? A vigilância pessoal. Ah, mas fulano fala muito. Ah, mas fulano fala demais. Não, ele está dizendo, vigia com as suas palavras. Se vai trazer edificação, fala. Se não vai trazer, segura. E isso é difícil. É muito. Ou é fácil, igreja? É fácil? É difícil. Você lembra quando Tiago, ele diz que a nossa língua, muitas das vezes, é como um fogo numa floresta que consome tudo?
Ele faz uma comparação do navio, a grande nau, que o lemezinho mexe ali, ó, e ele conduz toda a embarcação. Se nós não vigiarmos com as nossas palavras, muitas das vezes nós conduzimos a nossa vida para os caminhos do inferno. Muitas das vezes nós podemos conduzir a vida de alguém para um caminho de perdição. Então, nós temos que ter vigilância e orar pela nossa palavra, orar pelos nossos lábios, orar, aleluia, pelos nossos ânimos, porque nós estamos falando aqui com sinceridade e verdade. Não existe super-homem aqui, meu irmão. Todos nós passamos por isso. No momento, o sangue esquentou. E agora? É difícil, não é? Sabe, nessa hora, irmãos, parece que a gente esquece que é homem de Deus e mulher de Deus. Parece que a gente esquece que somos estrangeiros seguindo para a terra celestial. Se a gente não vigia, a gente fala tudo e mais um pouco. Aí depois o que acontece? Satanás vem, viu aí? Não é assim? Satanás vem para nos acusar. Mas aí, novamente, a palavra de Deus tem uma palavra de amor para a tua vida, que diz assim: filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, tens um advogado da parte de Deus sobre a tua vida. Se você deu lugar à carne, deu lugar ao pecado, errou, transgrediu, aleluia, entenda, Jesus está diante de você para te perdoar. Reconheça o seu erro, reconheça a sua falha, reconheça o seu pecado, dobra seu joelho diante do Senhor, no lugar em secreto, na tua intimidade, fala com Ele, mas fala com sinceridade, porque quando você abre o coração de verdade, Ele libera o perdão, irmão, e o perdão ele não tem, aleluia, duração de 1, 2, 3 meses, 5 meses, aleluia. Pastor Eduardo, igrejas antigas, quando alguém pecava, dizia: você vai ficar aí nessa questão aí da disciplina por 6 meses, vai ficar na disciplina por 1 ano. Tinha pessoas que já estavam distante de Jesus, já estavam distante na igreja, nem pisava mais, sabe, não adianta, o perdão é diante de Jesus, e Jesus quer liberar perdão na hora, Jesus quer trazer restituição na hora, Jesus não deixa para depois, Ele cuida agora, Jesus não deixa, aleluia, para tratar amanhã, Ele quer tratar hoje. Por quê? Porque se hoje for o nosso último dia na terra, precisamos ser arrebatados com Cristo nas nuvens. Aleluias! É por isso que temos que retratar a nossa vida com Deus hoje. Hoje é o dia de nos preocuparmos. Tu já pensou se hoje for o nosso último dia de vida na terra? Opa! Não, vou deixar para me reconciliar amanhã. Não, é hoje. É hoje. E aí, caminho para o fim nessa mensagem. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 Pedro 2, versículos 11 e 12. Olha que palavra de amor. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Você está vendo Pedro falando acerca dos peregrinos, dos forasteiros, está falando acerca, louvado seja o nome santo do Senhor, dos estrangeiros, que estão sendo observados, muitas das vezes criticados. Quem nunca recebeu uma crítica? Opa! Quem nunca recebeu uma palavra contrária? Opa! Quem nunca foi apontado na família, na igreja? Oh, meu Deus! Na igreja não acontece isso não, né? Jesus, dá-nos graça. Nunca alguém apontou e falou de você em nada. Jesus, é um anjo, tem asas e tudo, chega a voar, pastora Ana. Não é possível, porque nós somos observados em todo o tempo. Então,
Vamos perceber que Pedro está dizendo, olha, você vai ser observado, mas você também não pode se comportar como gentio. E por que não? Porque você é um cidadão do céu. Você é um cidadão do céu. Então a tua conduta, a minha conduta, ela é observada a cada dia. Então nós não podemos nos portar como gentios. Nós temos que nos portar como verdadeiros servos do Senhor. Servas do Senhor. É por isso que a régua de cobrança sobre a nossa vida, ela é muito grande, irmão. É muito complicado. Porque você pode fazer 100 coisas boas. Erra uma vez só para tu ver. Né? Tu faz 100 coisas maravilhosas. Erra uma. Se esquece de tudo que tu fez de bom. E o apontamento vai vir sobre a nossa vida. Naquele único erro que você cometeu e nós cometemos. Não é? Aí ele está dizendo, ó. Tendo o vosso viver honesto. Lutando contra as concupiscências carnais que combatem contra a alma. Nós estrangeiros, nós estamos combatendo uma guerra diariamente. Quando nós abrimos os nossos olhos pela manhã, entenda, não esqueça dessa palavra que o pastor Joseph vai dizer, você está em guerra. Existe uma grande multidão que é contra a tua vida, para você não vencer, para você não se erguer, para você não ser regenerado, para você não ter mais comunhão com Deus, aleluia, para te acusar, para te apontar, uma grande, mas quando nós experimentamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente vai se colocar, não no patamar humano, mas sim na vontade do soberano, e se Ele é soberano em nossas vidas, porque eu sei que Ele é, Ele sabe o que é bom para nós. E nem sempre o que é bom de Deus para nós é o que nós queremos. É o que o nosso coração almeja. Lembra? A gente está querendo uma coisa e Deus, não, quero outra. O que vem de Deus para nós é bênção. A bênção do Senhor não nos acrescenta dores. Opa! Então aquilo que vem de Deus jamais vai acrescentar dores sobre a tua vida. Não acrescenta dores sobre a tua família, não acrescenta dores sobre o teu trabalho. Deus abriu a porta. Abriu, sumiu da presença do Senhor. Não foi Deus que abriu essa porta. Porque Deus sabe muito bem que determinadas coisas, se Ele nos der, a gente some da presença. O tempo que nós tínhamos para Ele começa a ser reduzido. E Ele está dizendo, o que é meu para a tua vida não vai te acrescentar dores. Ele sabe o que é bom para nós, e o que é bom de Deus para nós também é agradável. A sua família, escute isso, é um presente de Deus. Pastor, mas o negócio é estreito lá em casa, hein? Mas precisa ser agradável, porque foi Deus que te deu. É bom? Não, pastor, não é bom. É bom sim. Começa a olhar o lado bom daquilo que Deus te deu. Porque tem momentos que nós só olhamos as guerras, e Deus está querendo que você passe a olhar aquilo que é bom. Eita glória, é mistério isso aí, hein? Encontro de casais, eita, vou fechar aqui, hein? Vou fechar, hein? O tempo acabou, hein? Comece a olhar no seu cônjuge aquilo que é bom. Vai ter puxão de orelha aí, homem, tu fica esperto. Vai ter puxão de orelha, vai ter cobrança. Você precisa ser mais assim, você precisa fazer mais isso, você precisa me ligar mais, você precisa me dar mais atenção. E já vi alguém testificando ali atrás, olha, você precisa me dar mais atenção, você precisa me ouvir mais. Oh, glória! Isso dá problema, não dá? Passe a olhar e ver o lado bom das coisas. Porque se nós não vigiarmos, o nosso olhar só vai ser olhar crítico, o nosso olhar só vai ser um olhar de reclamação, um olhar de murmuração. Ei, aquilo que Deus trouxe e acrescentou na sua vida é bênção da parte dEle, porque Deus une propósitos, aleluia, essas vidas são propósitos para que você venha crescer na presença dEle e será ajudado e ajudada a chegar naquela cidade celestial. É bom serem dois, porque se um cair, o outro te levanta, te coloca de pé. Tu entende? Então o que vem de Deus é bom, agradável, e a vontade dele é perfeita.
A vontade é perfeita. Tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Pastor, mas eu não estou conseguindo compreender. Peça para que o Espírito Santo de Deus abra os teus olhos espirituais. Porque quando nós olhamos com o olho carnal, nós não conseguimos alcançar a totalidade daquilo que Deus faz sobre a nossa vida. E como estrangeiros, Ele nos dá todo o suporte. Tu já parou hoje para refletir que Deus tem te dado todo o suporte necessário para você chegar aonde Ele tem te levado? E aí quando a gente não percebe, sabe o que a gente faz? Murmura, reclama. A gente fala com Deus que está insatisfeito, mas Ele está dizendo, eu estou te dando todo o suporte. Olha direitinho nos mínimos detalhes, porque o nosso Deus é Deus de mínimos detalhes. E Ele está te dando todo o suporte necessário na tua família, na tua vida financeira, na tua vida espiritual. Opa! Ele tem te dado muito suporte. Mas sabe por que às vezes não muda? Porque nós não estamos priorizando a perfeita, a boa vontade de Deus na nossa vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluias. Oh Jesus. Precisamos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Como estrangeiros, Romanos capítulo 12, vem falar de uma nova vida em Cristo Jesus. E o Senhor, Ele tem pressa em cumprir isso. Porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a terra. Nós estamos vivendo os últimos momentos, preste bem atenção, os últimos momentos da igreja sobre esta terra. 12 anos desta congregação. Quantos desafios, pastor Ana? Quantas adversidades? Quantas provações? Quantos momentos em que foram vistos claramente o agir de Deus e a mão de Deus dando suporte para esta congregação prosseguir. O Senhor não se alegra daqueles que voltam atrás. E estrangeiro, ele não pode olhar para trás. Ele tem que olhar para frente. O Senhor te chama a olhar para frente. O Senhor te chama a colocar os olhos em Jesus. Olhar para o alvo. O teu alvo é Jesus. O teu alvo é Cristo. O teu objetivo é chegar aonde Ele quer que você venha chegar. Oh, aleluias. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Começa a apresentar para Ele, bem no teu íntimo, no teu interior, como estrangeiro, quais têm sido as suas dificuldades, os momentos de erros, os momentos de acerto, os momentos em que só a mão dEle que tem te sustentado e te mantido de pé, os momentos em que a vontade é abandonar tudo, desistir, entregar tudo, passar para outra pessoa que você acha que é melhor do que você, mas Deus Ele diz para ti que Ele não está vendo, aleluia, pela qualidade, é o chamado que Ele tem na sua vida, e Ele é fiel para cumprir o que te prometeu. Esse é o teu momento pessoal. Esse é o teu momento particular com o Senhor. Porque breve o Senhor vem te buscar. E você não pode parar, peregrino. Você não pode parar, estrangeiro. Você está passando por um processo de transformação diante a presença do Senhor. E esse processo dói. Esse processo, muitas das vezes, ele não é como nós esperamos, como nós acreditamos. Esse processo é difícil, estrangeiro. Mas você está no caminho certo. Você está no lugar certo. Oh, Senhor. O Senhor Jesus, Ele te contempla. O Espírito Santo de Deus, Ele traz a tua memória agora.
Existem pendências que precisam ser sanadas na tua vida espiritual, para que você venha romper, aleluias, romper nas promessas, romper no discernimento. O Senhor, Ele está querendo que você, aleluia, deixe de lado aquilo que você está fazendo nesse exato momento e simplesmente se entregue, como filho se entrega diante do Pai. E o perdão dele está sobre este lugar e sobre a tua vida.